Bom dia, turminha. Bom dia, Colégio da Astorga. Bom dia, Colégio Serafim. Todo mundo com sono? Desculpa, professor. O professor atrasou uns 10 minutinhos, mas já tô aqui. Oi, Gabi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tô vendo que vocês estão com a cabeça baixa na carteira. Tá todo mundo com sono, todo mundo com preguiça. Tadinhas, nesse frio. Não veio muita gente hoje? 19. Tá bom. Ah, é, do dia 7 ao dia 11 eles estão sem internet, né? Tem trabalho para apresentar. Eu vou só colocar a tela da aula de hoje, daí a gente já apresenta o trabalho. Beleza? Tira um pouquinho para mim, Luciano. Pronto, turminha, quem que vai apresentar o trabalho? Tá. Ele tá. Não. Oi, pode falar. Tá. De quem não apresentou, tenho. Só um segundo. Tá, quem não apresentou foi a Alana Stephanie, a Brenda Emanuele, a Bruna, o Caio, o Carlos, o Danilo, o Elton, a Gabriele, a Ellen, a Isabelle, o João, a Júlia, a Laura, o Lorenzo, o Luiz Henrique, a Maria Clara, a outra Maria Clara, Matheus, Madeline, Michele, Miguel, Morgana, Poliana, Rayane, Tiffany, Thiago e Vevandro. Oi. Mais alguém vai apresentar agora? Então é a Laura, o Elton, quem mais? A Madeline. Bom dia, querida Laura. É a Laura, o Elton, a Madeline e a Júlia. Júlia. Cadê que é a Júlia?
Tá. Eu vou retomar o conteúdo hoje. Eu vou falar um conteúdo que tem muito a ver com a aula passada. Bacana. Parabéns. Tá. Tá. Bacana. Tá. Apesar dos problemas financeiros da empresa, os investidores aplaudiram a notícia de que Lloyd está deixando o cargo da CEO e presidente Wander tornando as rédeas em 1 de janeiro de 2020. O preço das ações subiu quase 6% na última terça-feira e depois caiu um pouco mais de 2% no dia seguinte. Estou confiante de que estamos apenas começando, disse Plunk em comunicado sobre a transição. Como eu disse, professor, a gente pede desculpa porque a gente achou que não ficou muito no assunto da sua matéria e a gente achou assim mais fácil que eles resolveram com as relações. Então tá bom. Obrigado, turma. Parabéns. Foi muito bem. Obrigado. Mais alguém, Gabi? Tá bom, Gabi. Então eu vou dar sequência na aula de hoje.
Vamos lá, turma. Curso técnico profissional em marketing, comunicação e marketing, segunda série, relações públicas em apoio ao marketing. Disciplina da comunicação e marketing, professor Jean Carlos Ribas Feitosa. Vamos aprender hoje sobre relações públicas em apoio ao marketing. O que seriam as relações públicas em apoio ao marketing? Luiz Carlos, o que você acha que pode ser as relações públicas em apoio ao marketing? O que você entendeu de relações públicas até agora? Tá. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom, para mim, relações públicas em apoio ao marketing, eu acho o seguinte, que relações públicas te ajuda quando há algum problema. Tipo, no caso da Tirena Almeida, eles fizeram propaganda, pegar o produto, tudo certinho. Só que depois descobriram que o produto está adulterado. E graças às relações públicas conseguiu ajudar, deu esse apoio. E o marketing também, com relações públicas, deu um problema, pediu desculpa ao público, depois retomaram as vendas do produto, tudo certo. Para mim, relações públicas ajuda muito quando há algum problema na empresa e elas tentam resolver os problemas. Tá certo, Luiz Carlos, meus parabéns. É mais ou menos esse o caminho, mas não é só quando tem problema que relações públicas entram no jogo. Mas bacana, esse pensamento está bem inteirado com o que a gente está esperando para relações públicas e marketing. Daniele, o que você acha que pode ser relações públicas em apoio ao marketing? Não está passando o meu slide. Isso, tá bom. Muito bom a linha de raciocínio, é isso mesmo. Relações públicas é toda a relação que a empresa tem com o mundo externo, com seus stakeholders, com as empresas, fornecedores e afins. Vamos lá. Relações públicas e marketing são áreas que se complementam como um todo. Relações públicas em apoio ao marketing, as relações públicas desempenham um papel crucial no fortalecimento das estratégias de marketing de uma organização, ao focar na construção e manutenção da imagem e reputação da marca. As relações públicas ajudam a criar uma conexão emocional com o público-alvo, o que pode aumentar a lealdade e a confiança dos consumidores. Então, quanto mais as relações públicas tenta se conectar com o seu público-alvo, tenta se conectar com o seu cliente, transforma essa estratégia, essa ação em um legado, algo que pode levar uma missão, uma visão, valores da empresa ou da marca durante muitos anos, ela mais está conectada com todos os seus stakeholders, não só com os clientes, mas ela vai estar conectada ali com os fornecedores, com prestadores de serviço, com os clientes e afins. As atividades de relações públicas, RP, como gestão de crises, comunicação com mídia, eventos e ações de responsabilidade social, complementam as campanhas de marketing ao gerar visibilidade e credibilidade, enquanto o marketing se concentra na promoção de produtos e serviços. As relações públicas criam um contexto mais amplo, moldando a percepção da marca e estabelecendo um diálogo com os stakeholders. Então, mais ou menos o que o Luiz Carlos falou, as relações públicas também ela tenta dar apoio, ela de fato é um apoio, é um pilar para as relações conflituosas, para as dificuldades que a marca apresenta, que o produto apresenta, no caso de recall, que nem o Luiz Carlos falou, no caso das demonstrações contábeis que o grupo acabou de apresentar. Então, as demonstrações contábeis no terceiro trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2024, segundo trimestre de 2024. Então, toda aquela informação referente a 2024 com relação a 2023
tem que ser bem passada para o seu investidor. Então, se teve uma demanda menor ou teve uma queda nas vendas de 10% do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024, tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê, tem que ter um responsável, tem que descobrir o que foi que ocasionou aquela demanda 10% menor, aquelas vendas 10% menores, e isso tem que ser repassado ao mercado. Então, é uma responsabilidade muito grande das relações públicas poder passar ao mercado o que está acontecendo com relação às demonstrações contábeis da empresa e o porquê. Até mesmo se for ao contrário, a situação em 2023, primeiro trimestre de 2023, teve um aumento com relação ao primeiro trimestre de 2024 de 10%, também as relações públicas vai ter que explicar o porquê desse aumento, por que teve mais vendas, o que ocasionou ou como afetou o cliente de certa forma, maneira ou alguma política pública. Além disso, as relações públicas podem fornecer insights valiosos sobre o comportamento do consumidor e as tendências do mercado, ajudando as equipes de marketing a ajustar suas estratégias. Em resumo, uma colaboração eficaz entre relações públicas e marketing pode resultar em um impacto significativo no sucesso global da marca, promovendo uma comunicação integrada que fortaleça a presença no mercado. Então, assim, pessoal, além das relações públicas terem essa questão de trabalhar conflitos, o marketing vem para poder divulgar o produto, para poder divulgar a marca, para poder divulgar a prestação de serviço, vem para poder oferecer um produto diferenciado, para poder oferecer um atendimento diferenciado, formas de pagamento, formas de recebimento mais rápido, um pós-venda. Então, entra todo aquele funil de vendas novamente que a gente falou sobre marketing digital. Então, lá no topo do funil é onde são captados o maior número de possíveis clientes, prováveis clientes. Lá no meio do funil, esses prováveis clientes viram uma menor quantidade de pessoas, uma menor quantidade de clientes, mas ele já começa a interagir com o site, com a marca, com o produto, com a cor, com o modelo, com o ano, com o tamanho. E, por fim, no final do nosso funil de vendas, a gente tem já a concretização da venda. Então, todo aquele marketing feito lá em cima, toda aquela estratégia montada, tem a conversão em vendas, seja a venda no cartão de débito, no cartão de crédito, no PayPal, no PagSeguro ou outras formas de pagamento. E além do fundo do funil de vendas, a gente também conta com a pós-venda. Então, a pós-venda é quando vai chegar as datas comemorativas, quando a empresa vai se comunicar através do marketing das suas relações públicas no dia do aniversário do cliente, no dia dos pais, no dia das mães, no dia do professor, no dia do aluno e assim por diante, para poder manter esse contato pós-venda e mostrar que realmente o cliente é importante para o produto, para a marca ou para a prestação de serviço. Estratégias de integração entre relações públicas e marketing. A integração entre relações públicas e marketing é um fundamental para criar uma comunicação coesa e eficaz. Ambas as áreas têm objetivos complementares e sua colaboração pode amplificar a mensagem da marca e aumentar o engajamento com o público. Então, quanto maior a interação das relações públicas com o marketing, mais sólido vai ser o movimento com relação aos seus clientes, mais firme vai ter a relação com os clientes. Então, quanto mais integrada as relações públicas e o marketing, quanto mais informação for jogada para o mercado de forma coesa, de forma correta, de forma estratégica, vão ser menos gastos para a empresa com marketing e, consequentemente, ou uma margem de lucro maior, ou a empresa vai ganhar mais, ou ela vai conseguir oferecer um produto com preço mais barato para o seu cliente. Consequentemente, vai ter mais vendas. A princípio, quanto menor o preço, maior a demanda. Então, baixando o preço para o mercado, vai conquistar mais clientes e vai ter um retorno maior, vai ter um balanço patrimonial maior, um demonstrativo contábil maior. Principais estratégias de integração. Alinhamento de objetivos. Definir metas comuns para RP, Relações Públicas e Marketing. Como aumentar a conscientização da marca e melhorar a imagem corporativa. Comunicação unificada. Desenvolver uma linhagem e mensagem consistentes em todos os canais de comunicação, garantindo que tanto as campanhas de marketing quanto as iniciativas de RP, Relações Públicas, se reforcem.
Então, pessoal, as relações públicas em conjunto com o marketing, eles podem criar um canal de comunicação com o seu cliente, com seus stakeholders, com seus fornecedores, pode ter um momento para poder trabalhar ali um canal de comunicação com todos que estão envolvidos para o triunfo da marca. Colaboração em conteúdo. Criar conteúdo que sirva tanto para as campanhas de marketing quanto para as ações de RP, relações públicas, como artigos, press releases e posts em redes sociais. Análise de dados. Utilizar métricas e análises para monitorar o desempenho das campanhas de RP e marketing. Ajustando estratégias com base nos resultados. Então, pessoal, através do início do funil de vendas, através do marketing digital, através até mesmo das relações públicas, através de artigos, você conquista o cliente. Conquista o cliente mostrando a sua ideologia, a sua visão, a sua missão, qual que é o papel fundamental da marca perante o ambiente, perante os seus clientes, perante uma sociedade, o que ela vem representar, o que ela vem trazer de inovação, ou o que ela vem trazer para poder ampliar e melhorar a nossa natureza, o nosso ar, a nossa água. Planejamento de eventos. Organizar eventos que combinem ações de RP, relações públicas e marketing, como lançamentos de produtos, onde se pode envolver a mídia e o público-alvo. Feedback e adaptação. Coletar feedback dos consumidores e da mídia para adaptar campanhas de forma contínua, garantindo relevância e impacto. Então, turma, o feedback, ele sempre é necessário. Tem que ter um feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, seja uma forma de receber essa informação e transformá-la em números, transformá-la em melhorias, transformar em engajamento, fazer com que aquele feedback positivo se torne uma força maior para a empresa e aquele feedback negativo seja trabalhado, seja corrigido e se torne mais um pilar de força para a empresa, para que a empresa possa trabalhar tanto o marketing quanto as relações públicas, o RP. Benefícios de integração. Aumento da credibilidade, a combinação de ações de RP, relações públicas, que muitas vezes envolvem a mídia com campanhas de marketing, ajuda a construir confiança. Melhor visibilidade, a integração potencializa a presença da marca em diferentes plataformas, alcançando um público mais amplo. Maior eficácia, a colaboração reduz a duplicação de esforços e otimiza recursos, resultantes em campanhas mais eficazes. Então, como eu tinha falado, turma, quanto mais estratégico, quanto mais bem bolado, quanto mais inteligente, quanto mais trabalhado, quanto maior a comunicação, o elo entre esses dois setores, relações públicas e o marketing, tem uma comunicação entre os clientes, entre os fornecedores, entre os prestadores de serviço e ser utilizado o mesmo espaço, o mesmo caminho, melhor vai ser para a marca, porque a marca vai acabar economizando, seja no marketing, seja em vendas desnecessárias, em um público que não seja um público voltado para aquele produto específico, uma relação pública que pode ser trabalhada tanto com a relação pública quanto com o marketing, então ela não precisa ser comunicada 2 vezes ao mercado, ela vai ser utilizada de uma forma de comunicação, apenas um canal de comunicação, então isso com certeza vai trazer maiores receitas para a empresa, menos custos, ou vai trazer uma margem de lucro maior, ou consequentemente um preço menor e mais clientes. A sinergia entre relações públicas e marketing é essencial para uma comunicação estratégica. Ao trabalhar juntos essas áreas, podem maximizar o impacto das iniciativas e fortalecer a presença da marca no mercado. Ó, pessoal, vamos fazer um trabalhinho para hoje? Quero ver todo mundo participando, hein? Atividade em prática. Em grupo de no máximo 5 alunos, criem um plano de RP de relações públicas para uma campanha de marketing específica. Vocês vão ter que definir o público-alvo, a mensagem-chave e os canais de comunicação. A gente tem mais 1 hora de aula, então dentro dessa 1 hora a gente pode fazer esse trabalhinho que eu estou passando agora e quem não fez o trabalho da aula passada, fazer o trabalho da aula passada.
Pode ser? Obrigado. Turma, estão conseguindo fazer o trabalho? Estão com alguma dúvida? Professor, não é igual aquele outro, esse trabalho aí, né? Não, esse é um novo trabalho. Tem aquele que a gente fez sobre as crises resolvidas com relações públicas e esse trabalho de hoje é um outro trabalho. É que a menina estava achando meio parecido, assim, o contexto do trabalho, sabe? Não, ele é diferente, ele é diferente. Aquele lá a gente estava trabalhando a crise para ser resolvido com relações públicas. Esse aqui a gente está determinando canal de comunicação, mensagem-chave e público-alvo. Bom dia novamente, meus amores. Deixa só o professor colocar aqui na telinha dos trabalhos. Vamos lá, cadê o Elton, a Júlia, a Laura e a Medlin. Não vai fazer com vocês? Ah, também? A Medlin. Medlin, aqui. Só um segundo, querida. Deixa eu só colocar a telinha aqui do... Pronto, meu amor, pode falar. O nosso plano MP será fotografado de alimentação temática para crianças e adolescentes. Tá. Nossa, a faixa etária de 2 até os 18 anos. 2 até os 18 anos, tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a mensagem-chave para ser alimentação temática, diversão e sabor. Venha se deliciar em nosso prato de alimentação cheio de sabor e benefícios. Aqui cada prato conta uma história e cada mordida é uma nova receita. Experimente nossas comidas divertidas, atividades interativas para adultos e menores. Pelo que eu entendi aqui, as comidas são em forma temática, né? Porque é uma semana das crianças, né? No caso. Bacana. Surpreende que temos agora em você. Traga seus amigos que façam parte dessa gastronomia. Canais de comunicação. Redes sociais, Instagram, Facebook, comerciais no YouTube, Store, parceria com lojas de influenciadores. Isso? Parabéns, turma. Obrigado. Que bom vocês participarem. Fico bem feliz com vocês. Mais alguém vai apresentar já? A Luísa apresentar. Ah, beleza. Tem um que eu te mandei agora, que é o primeiro trabalho, que é da Poliana e da Michelle, mas elas não querem apresentar, tá? Ah, tá. Não quer apresentar? Tá bom.
Bom não tá, né? Mas. Vai lá, Luiz Carlos. Bom, professor, meu trabalho, no caso, é da Tectoy, que é uma empresa de brinquedos. O público-alvo de crianças é de 5 a 10 anos, tem o foco de despertar imaginação, a vontade de brincar e a paixão pelos novos brinquedos. A minha mensagem-chave é despertar a imaginação e criar histórias incríveis com as crianças. Os canais de comunicação, mídias sociais, criar um perfil dedicado à campanha nas redes sociais, conteúdo engajador, foto e vídeo dos produtos e brincadeiras. Campanha publicitária, lançar campanha publicitária na TV, rádio, mídia online e redes sociais. E criar eventos em lojas de brinquedos. Organizar eventos de lançamento com atividade interativa, demonstrações dos produtos e distribuições de brindes. Perfeito. Maravilha, Luiz Carlos. Parabéns, queridão. Turma, vocês estão percebendo que tem uma leve diferença, ou às vezes até gritante diferença, entre a mensagem passada pelo marketing e a mensagem passada pelas relações públicas? As relações públicas quer manter um elo entre todos os stakeholders, que nem eu falei para vocês, com os clientes, com os fornecedores, com o Estado, com o governo, com o prestador de serviço. Já o marketing, ele está focado e voltado para o cliente. Ele quer vender o produto, ele quer vender a marca, ele quer vender a prestação de serviço, ele quer fazer com que o próximo demonstrativo contábil do ano que vem, do primeiro trimestre do ano que vem, seja 10, 20, 30% maior do que do ano passado. Já relações públicas, ela está com a responsabilidade de informar para o mercado qual que é esse relatório contábil, qual que é esse demonstrativo contábil, o que aconteceu para poder ter esse aumento de 10, 20, 30%, qual que é o relatório trimestral de 2023, qual que é o relatório trimestral em comparação de 2024. Estão vendo que são dois caminhos, são dois viés? Então assim, pessoal, relações públicas e marketing. Relações públicas tem que estar ligada com o marketing, tem que estar com ela do marketing para não ter que dobrar os esforços, para poder usar com mais estratégia, com mais responsabilidade, mais coesa. Mas assim, cada um tem o seu caminho, cada um tem o que repassar, ou seja para o cliente, ou seja para os stakeholders. Turma, só relembrando, eu vou passar no class para vocês. Dia 14 de outubro, aula que vem, a gente não tem aula, porque o dia do professor vai ser antecipado da terça-feira para segunda, então segunda-feira a gente não tem aula dia 14. Aí na outra semana, dia 21 de outubro, a gente vai ter retomada de conteúdo com Kahoot. Legal? Vamos brincar com o carrozinho lá que é louco e gostoso. E na outra semana do dia 28 de outubro a gente vai ter a nossa AV1. Aproveitando além da AV1, 4/11. Aqui. 4. Professor, você tinha pedido para eu reservar. Aham. O laboratório foi para que dia mesmo? É dia 1º, dia 21. Esse dia da avaliação. Reserva para mim, Gabi. Isso. Reserva para mim esses dias da avaliação, que a gente trabalha o Forms daí com eles. 21, 28 e dia 4/11. Aí dia 4. Dia 28/10 e 4/11. Isso. Dia 4/11 vai ser retomada de conteúdo. Vai ser recuperação. E daí dia 21 a gente faz Kahoot. Vai brincar de Kahoot. Alguma dúvida com o trabalho, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui. Ah, legal. Então vamos lá. Vou apresentar já?
Tá bom, tá bom. Oi, meninas, tudo bem? Então vamos lá. É a Daniele. Hã? A Kathleen. Deixa eu achar aqui. A Kathleen, Ana Luísa e Brenda. Ana Luísa e Brenda. Uhum. Aqui. Pode apresentar, meus amores. Bacana. Recomendar pelo público-alvo. O nosso público-alvo são mulheres de todas as idades que querem cuidar do cabelo. As mensagens-chave são lábios macios e renovados, com escolher labial e útero, prático e rápido para usar no dia a dia. Nas redes sociais, a gente pensou no Instagram e Stories. A gente pensou em vários influenciadores de várias idades, mostrando como usar o esfoliante com vídeos rápidos para conseguir. A gente também, para parceria, a gente fez pensar em vídeos de amostras grátis, mas influenciadores blogueiros que falam sobre produtos nas redes sociais. Elas iam ter um envio das amostras para poder levar o vídeo. Legal. Mídia digital, anúncios no Instagram, YouTube e Google, para as mulheres que buscam cuidar da saúde. Opa. Perfeito, meninas. Parabéns. Ótimo. Dani, tá conseguindo entender a diferença das relações públicas com marketing? Sim? E você está vendo que tem um elo que tem que ser bem criado, um canal de comunicação importante entre a comunicação, as relações públicas, RPT, o marketing, os stakeholders da empresa? Tá ótimo, obrigado, querida. Oi, Gabi. Esses dias aí, essas datas que você me passou, Sim. são as duas primeiras, né? Eu deixo reservado só a segunda aula ou precisa das duas? Melhor as duas, melhor as duas. Aham, melhor as duas. Turma, eu vou encerrar nossa aula. Qualquer dúvida, vocês me procurem ou pelo Clés ou pela Prof. Gabi, tá bom? Aí, quem não conseguiu fazer o trabalho hoje, pode ser que eu dê mais um espacinho na aula que vem, mas a princípio a gente vai encerrar o trabalho por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí fica marcadinho
Para o dia 21 de outubro é o nosso Kahoot, retomada de conteúdo. Dia 28 de outubro, a nossa prova pelo Forms. E dia 4 de novembro, a nossa recuperação, tá bom? Beijos, abraços, até aula que vem. Tchau, Gabi.